Será que é possível derivar qualquer função em todo ponto do domínio dessa função? E a resposta para isso é não. Existem algumas funções que, pela forma como elas são construídas, vão ter pontos dessa função que não existem em derivada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vou mostrar um exemplo de uma função onde que num ponto específico não vai existir a derivada. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A função que a gente vai trabalhar nesse vídeo é a função módulo, que é representada por módulo de x, essas duas barrinhas. O gráfico dessa função módulo é esse gráfico aqui em laranja, onde ele faz esse Vzinho. Porque o módulo, ele transforma todos os elementos, todos os valores em positivo. Então, como a gente tem uma função aqui, o x, como se fosse uma função do primeiro grau, seria o gráfico uma reta, mas a parte que deveria estar aqui para baixo do eixo x, o módulo faz ela voltar para cima, para o lado positivo do y. E aí a gente tem esse gráfico aqui. A gente também pode representar a função módulo como uma função escrita por duas sentenças, onde ele vai ser o x, o próprio x, que é o termo que está aqui dentro, se o x for positivo, maior ou igual que zero, né? Porque daí ele já está positivo, o módulo não vai interferir. Ou ele é menos x quando o x é negativo. Então, se o x é negativo, o x vai ser menos 2, por exemplo. Aí esse menos com o menos 2 vai tornar o sinal ali positivo e vai rebater lá para cima, voltar aqui para cima. Então, quando tá aqui no menos 2, esse menos aqui vai levar na altura 2. E aí eu já tirei esse sinal, esse módulo ali da nossa função e escrevi como duas sentenças e a gente pode olhar para essa função com as sentenças de forma separada. Então, se a gente for agora pensar como derivada, a derivada é um limite de h indo a zero da f de x mais h menos f de x dividido por h. E quando a gente tem uma separação ali, quando a gente tem uma função separada por duas sentenças, a gente pode pensar nos limites laterais. O que acontece com a função quando eu estou me aproximando por valores maiores do que zero e por valores menores do que zero? E aí entra um conceito que é chamado de derivadas laterais, que vem decorrente dos limites laterais, né? Porque a gente vai estar analisando de cada um dos lados. Para qualquer outro valor que não seja o zero, por exemplo, se a gente tem o x maior que zero, o f de x vai ser igual a x. E a derivada de f de x, nesse caso, vai ser igual a 1. Então, não importa o valor de x, se ele é positivo, a derivada vai ser 1. Se o x é negativo, a f de x vai ser menos x. E a derivada de menos x é menos 1. Então, para qualquer outro valor que não seja zero, a gente consegue calcular as derivadas. O problema está ali no zero, porque há essa mudança na forma de a gente representar a nossa função. Ela vinha decrescendo e de repente ela começa a crescer. O que acontece ali nesse ponto zero? E agora, se a gente olhar essa derivada ali como inclinação da reta tangente, que é uma das motivações que a gente tem para definir a derivada, se a gente olha aqui para o lado positivo do eixo x, a inclinação da reta tangente é sempre igual a 1, porque a gente calculou que a f' de x é igual a 1. Não importa o valor de x, a inclinação é a mesma. É sempre constante igual a 1. Se a gente vai lá para o outro lado, para a parte negativa do eixo x, a inclinação é menos 1, tá decrescendo, tem que ser negativo. E não importa o valor de x, a inclinação sempre vai continuar sendo menos 1. Agora a gente vai olhar isso lá no ponto zero. Lá no ponto zero, será que a inclinação vai ser menos 1? Será que a inclinação vai ser 1? Ou será que vai ser 0? Ou, sei lá, outra inclinação? A gente tem infinitas possibilidades de inclinação ali nesse ponto, na verdade, porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que quando a gente calcula as derivadas laterais, pela direita a gente encontrou 1, pela esquerda a gente encontrou menos 1. Então, pensando ali no limite, se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Aqui é a mesma coisa. Se as derivadas laterais são diferentes, a derivada não vai existir neste ponto, porque a gente não vai conseguir dizer qual que é a inclinação da reta tangente passando aquele ponto, porque a gente não sabe nem qual que é a reta tangente que passa aquele ponto. E aí a gente pode concluir que a derivada da função módulo, ela vai ser 1 se o x é estritamente maior que zero,
não vai existir no zero e vai ser menos 1 se o x é menor que zero. Então, existe um único ponto onde eu não sei calcular a derivada, mas nos outros pontos eu consigo calcular essa derivada dessa função módulo de x. Para a gente fechar esse assunto, vou trazer aqui um exemplo, uma situação diferente, que eu construí ali aleatoriamente uma função, para a gente entender quando que vai ter derivada no ponto ou quando não vai ter derivada no ponto. Sempre que a função que a gente está trabalhando fizer um bico, uma quina, não vai existir derivada. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, não existe a derivada no ponto 2, não existe a derivada no ponto 3, porque forma uma quina aqui. Para que a derivada exista, é preciso que essa transição entre essa reta para essa seja arredondada, como se a gente lixasse ali esse cantinho e deixasse arredondado. Se tem esse bico, se faz essa quina, não é possível de a gente encontrar, de a gente calcular a derivada nesses pontos específicos. Nessa função aqui, a gente pode calcular as derivadas em qualquer outro ponto, exceto no ponto 2 e no ponto 3, onde forma essas quinas. E assim a gente finaliza esse vídeo falando sobre a não existência de derivada. Por mais que a função seja contínua, existem alguns pontos, dependendo de como a gente constrói a função, onde não é possível calcular a derivada. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.